Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um fechamento. A gente vai esperar uns minutinhos, vai dar uns 3, 4 minutos, como a gente tem feito, para o pessoal ir entrando, tá? E hoje a gente vai fazer uma conversa sobre prototipagem. Nós tivemos um webinar de ontem falando sobre isso. Vamos utilizar esse espaço também para fazer mais um bate-papo sobre isso. Se vocês tiverem eventuais dúvidas, mais uma vez fiquem à vontade para falar, levantar a mão ou escrever no chat, tá? Já a gente começa. Vou dar mais 3 minutinhos, às 17h05 a gente começa, beleza? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor Solares. Estamos só aguardando aí a entrada de mais participantes para nós iniciarmos. Ok. Bom, gente, conforme a gente combinou, 5 minutinhos, as pessoas entrando, eu acredito que outros integrantes das equipes vão entrar ao longo desses primeiros minutos. Então, sejam bem-vindos para mais um dia de fechamento. Só está entrando aqui, eu vou dando um aqui. Hoje é um dia bem importante também, a gente está na metade do desafio, né? E ontem vocês tiveram o nosso webinar da manhã, com o professor Daniel Chagas, junto com o professor Milton, falando sobre prototipagem. E nesse fechamento, então, a gente convidou mais uma vez o Daniel, muito obrigada por estar aqui presente. E temos também o João Antônio Justo, do Nina Hub. Prazer, João, seja bem-vindo. Prazer, meu. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Ricardo. Prazer, Daniel. Quem vai intermediar nessa conversa vai ser o professor Ricardo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre este processo, sabe? Que é super importante nessa fase de prototipação das ideias de vocês. Como eu falei, a gente está indo para a fase final, então acredito que amanhã, né, essas ideias elas já devem estar melhor estruturadas. A gente ganhou mais um dia para entregar as propostas, lembrem que vocês vão ter que entregar até o sábado, né? A gente inicialmente tinha colocado no nosso programa na sexta-feira, mas conseguimos
trabalhar aqui junto à organização para dar mais um dia para vocês, porque eu acho que, como esses desafios são curtos, são intensos, um dia faz toda a diferença. E vamos lá, a gente tem, Daniel e João, a gente tem feito esses fechamentos, e geralmente a gente dá a palavra em torno de uns 15 minutos para vocês falarem, né, sobre o tópico, e sobre algumas questões que vocês acham que seja ainda importante de abordar, né, falamos sobre prototipação, e depois a gente abre para o debate alguns questionamentos. Então, Daniel, se você me permite, eu vou chamar o João primeiro. Claro, por favor, já. Ele é o nosso convidado aqui. Você já é de casa, né? Já falou com o pessoal ontem, mas sem dúvida vai ser super importante ter mais uma vez você aqui para fazer uma fala complementar. João, passo a palavra para você. Muita vontade, mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado, Daiane. Pessoal, boa tarde, muito honrado participar aqui com vocês. Vou procurar, como a gente tem um espaço de 15 minutos, ser breve, até porque compartilhar o espaço de fala. Vocês estão trabalhando em questões de protótipos, né, de baixa e média fidelidade. E muitas vezes não está claro, é difícil, né, a gente entender até onde eu vou, até onde eu não vou. Então, eu procurei, né, tentar trazer para vocês, e vou compartilhar aqui, depois a gente, claro, faz um bate-papo profunda, mas alguns pontos que são importantes, né, em um protótipo. E quando eu falo, né, dessa questão do protótipo, existem algumas dimensões que são importantes levar em consideração, né? Quando eu falo baixa fidelidade e alta fidelidade, com certeza tem alguns critérios, né? Então, basicamente, olhando para 4, né, critérios que eu acho que vocês podem observar quando vocês fazem essa concepção, né, essa evolução, o primeiro seria o detalhamento, né? Então, a quantidade de detalhes que vocês vão colocar para esse modelo, quanto que ele suporta, né? Por exemplo, se eu vou fazer um modelo ali, talvez um storyboard, né, que é com papel, o quanto de detalhe que ele suporta, né? Será que não vou sobrecarregar? Então, isso, né, o próprio modelo que vocês vão escolher já disse ele é de baixa ou de alta fidelidade. O detalhamento já ajuda muito nesse sentido. O segundo ponto, questões de grau de funcionalidade, né? O quanto ele permite, de fato, simular, né, colocar as questões de funcionalidades e operações, né, o mais completo possível. Então, isso também já determina muito para mim se o meu modelo é de baixa ou alta fidelidade. Lembrando que, né, nesse momento, vocês querem focar em de baixa fidelidade. Uma outra dimensão seria a questão da similaridade da interação. Né? O quão próximo o modelo que estou criando está da realidade, né, do que eu almejo no futuro. E isso também vai determinar o quê? O quão baixo ou alta fidelidade ele é ao modelo final. Né? Então, é bacana que vocês estão fazendo até um checklist. Né? E, por fim, né, a questão que é importante também, querendo ou não, para um modelo, a questão do refinamento estético. Né? Então, a gente também acaba tendo algumas restrições, né, quando a gente está fazendo essa concepção, porque, dependendo do modelo, eu consigo evoluir até um certo ponto, a estética não vai ficar bacana. E, de novo, né, gente, a gente está falando do modelo de baixa fidelidade, então ele não se foca em estética. E aí, basicamente, né, alguns pontos focando, né, em questões de protótipo de baixa fidelidade. Então, de novo, né, para um baixo grau de detalhamento, né, com certeza, ele apresenta visualmente, né, a funcionalidade, então ele não é uma interação, geralmente ele é visual, né, a pessoa consegue simular ali na mente dela, na ideia, né, ele não possui recursos de grande interação, então ele permite fazer uma interação muito superficial, leve, mas não profunda, né, como seria um modelo mais de alta fidelidade. Ele não exibe, né, necessariamente um design parecido com a versão final, afinal a gente falou, né, tem algumas restrições, e pode ser realizado principalmente em papel, né, então a gente acaba utilizando muito a questão do papel para fazer a concepção disso. Né, então, acho que numa fala inicial bem rápida, né, falar um pouquinho dessas dimensões que vocês podem levar em consideração e como elas estão contempladas, né, em um protótipo de baixa fidelidade, tá bem? Agora passo aí para os companheiros, tanto o Ricardo quanto o Daniel, ficarem à vontade, para complementar, acho que enriquecerem, né, esse início. Obrigada, João. Daniel, a palavra é com você. Até ia colocar que o João, se quisesse falar, se ele estava com mais coisa, eu ia deixar bem tranquilo, João, porque assim, eu falei uns 40 minutos de manhã e tudo, né? Mas assim, só complementando, né? E até com a conversa que eu tive com o professor Ricardo Colares, né? Assim, toda essa existe muito
os conceitos de prototipagem, eles variam muito de autor para autor, eles variam de pesquisador para pesquisador, até de aplicação, né, e tal. Eu não cheguei a comentar sobre o que seria aí um protótipo de média fidelidade, mas eu abordo isso em sala de aula na Unifor, né, assim, de trabalhar assim, porque hoje em dia você tem tantas ferramentas de prototipagem rápida, né, e é tão rápido você já chegar e conseguir construir alguma coisa bem similar, utilizando, né, assim, Proto.io, aquele Pencil, Marvel, e a própria Adobe também tem um que é maravilhoso, né, e tal, né, mas eu sempre coloco, e hoje tive algumas mentorias com os meninos, gostei demais de ter falado aí, o pessoal se empolgou pra caramba, 2 equipes que eu conversei, né, e é aquela coisa de que, assim, protótipo, ele é uma versão resumida daquela experiência que você está desenhando. Você está desenhando uma experiência e você quer colocar aquela experiência assim num compacto daquilo. Então, eu acho que o muito importante é você ter essa empatia de quem é que vai ver. Viu, João? Hoje de manhã eu estava conversando, tinha muita gente que ia apresentar o projeto e eles tinham desenhado protótipos, interfaces que não eram para o usuário final. Era para o dono da companhia de ônibus, era para a secretaria, era para o governador. Então eu digo, olha, então o seu foco aqui do protótipo, ele tem que ir, esse cara sabe qual é o calo dele, o prefeito sabe qual é o calo dele, o cara do sindicato sabe qual é o calo. O que na sua experiência, o que você está prototipando que você vai entregar para esse cara fazer assim, ó, João, ó, rapaz, está aí que é isso que eu preciso, é isso aqui. Então, o que é isso? Os meninos, João, estavam muito na dúvida, assim, até que ponto eu prototipo? O que é que eu faço de prototipar? E aí eu digo, olha, beleza, o seu protótipo, ele tem que ter o core da sua resposta à pergunta. Qual é a experiência, né? Eu gosto de bater aí e dizer que, assim, antes disso, tem a questão da empatia com o usuário, porque eu me preocupei de ter visto algumas equipes que ainda não tinham conversado com o seu usuário final e já estava assim num desenho de protótipo. Assim. É claro, é difícil falar, o número de donos de empresa de ônibus é um número bem limitado, né? Mas, Sol Carolina, bicho, a gente se empolgou hoje, viu? Foi não, Sol? Eita, que a gente se empolgou. Mas, enfim, você tem que fazer esse resumão aí, né? Qual é o calo do seu usuário, qual é a experiência que você está trazendo para esse usuário, e aí você resume isso. E aí você tira parte. Eu não quero saber como é o seu processo de login, isso aí não interessa. Eu não quero saber qual é o seu banco, eu não quero saber como é a interface de configuração e tal. Você entrega o que você quer entregar. Né? Acho que é bem por aí. João, por favor, complemente, rapaz. Vamos conversar. Eu gosto de conversar. Bacana. Eu acho que o ponto que o Daniel colocou, pessoal, é muito, muito importante, né? Porque aqui o que eu falei para vocês antes é um desmembramento do que o Daniel colocou, né? E ocorre-se muitos erros nesse sentido, né? Porque a gente não consegue identificar de fato a persona ou stakeholder que vai utilizar. Né? Como ele falou, se minha solução talvez é para uma pessoa que utiliza algum tipo de transporte coletivo, né? Tudo bem que, de certa forma, talvez quem vai comprar aquilo não é a pessoa, né? Tem que ser o dono ou alguém de uma companhia, né? Que seria o nosso shopper, mas quem vai usar é essa pessoa. E se ela não enxergar valor, ela não vai usar, logo não justifica o investimento dessa pessoa. Né? Então é importante enxergar esse limiar. Para quem vocês estão construindo a solução, né? E com quem você tem que conversar para entender o que vocês têm que colocar, né, nesse protótipo inicial para simular a experiência. Né? Porque o quão mais adequado tiver, o quão mais essa pessoa enxergar valor, mais fácil de justificar, né, na hora de conversar com quem decidir a compra. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu sempre comento com a galera, né? Geralmente os homens, né, vão na concessionária e olham o carro, né, bacana. Só que quem decide se compra o carro ou não, geralmente, tá? Aqui estou dando exemplo, é a mulher, né? Ele volta para casa, conversa sobre o carro e quem fala se compra ou não é a mulher, ou seja, o shopper não é o homem, é a mulher. E muitas vezes, né, muitas companhias antigamente erravam nas campanhas de carro, por quê? Eles faziam um comercial para homem, né? E tava um erro gigante, porque quem decide talvez não é o homem, né? Tanto que tem alguns processos que até o próprio Daniel colocou e me veio aqui na mente, né, da própria Volvo, né, que eles têm um projeto muito bacana nesse sentido, né? Começa a aproximar esse mundo das mulheres, ou seja, a marca se torna mais bem vista, né? E no processo de decisão, quem decide de fato vai ter mais, né,
talvez interesse ali, porque ocorreu um bom processo de empatia, né, como o Daniel colocou. Então, né, nessa etapa, é importante, né, talvez antes de evoluir, fazer uma reflexão, né? Será que eu estou mirando no certo, né? Se eu não estou mirando certo, eu acho que aí, como a gente está participando de um processo, né, de criatividade, né, de inovação, vocês vão ter respostas, né, e nada se descarta. Acho que tudo, né, ou se pivota ou se itera. O pivota ou descarta aquela hipótese e arruma uma nova hipótese, né, porque a gente está trabalhando com hipóteses, ou então eu valido minha hipótese e sigo adiante, né? Então, nada vai ser descartado. Vocês vão ter muito insumo para continuar evoluindo o trabalho de vocês, né? Eu acho que o que o Daniel colocou é muito bacana, né, porque complementa aquilo. Eu vim já falando do final, mas, né, é muito importante reolhar o todo, a jornada, a experiência que vocês querem criar e o que vocês querem entregar para um usuário que talvez vai fazer, né, quem paga a conta de fato agregar essa funcionalidade ou a solução de vocês a uma rotina, né, e pagar a conta no final do dia, que é o mais importante. Show de bola. Professor Ricardo. Eu gostaria de complementar a fala de vocês. O objetivo maior, né, do protótipo, né, a essência do protótipo é para testar. Então, o fim justifica os meios. Então, vocês podem buscar, vocês fiquem livres, né, as equipes estão livres para usar mecanismos, né, o próprio Daniel falou de várias formas de se prototipar, né, mas então vocês estão livres. O que é o objetivo maior? É testar. E esse teste, ele envolve não só, né, um aspecto mais finalístico, digamos assim, que é o teu público-alvo, o usuário final, e aí que se desenvolve, por exemplo, nas interfaces, que a gente vai ter até uma live sobre essa questão da experiência do usuário, o que do seu produto está apresentando para o usuário, né? Obviamente que essa questão ela é importante a ser prototipada, testada, porque você quer saber como esse usuário vai receber isso, quem vai operar. Mas tem uma outra questão que também está por trás do teste, que esse teste serve para as próprias equipes, né, elas confirmarem as hipóteses que foram feitas numa ideação anterior. Então, nem toda prototipagem ela é levada para uma persona ou para uma experiência do usuário. Então, é importante que vocês se convençam, né? É aquele negócio, vocês têm que se convencer de que a ideia de vocês funciona, certo? Agora, depois de convencido, independente do mecanismo, seja no papel, no Excel, realmente questões estéticas não estão aí na mesa nesse momento, então você fez um papel e conseguiu um resultado satisfatório ou parcial, em determinadas condições, né? Então você testou e para um conjunto de dados você verificou que você conseguiu um determinado efeito que era esperado. Inclusive, pode ser até maior ou menor do que você estimava antes. De qualquer forma, ele tem ali o seu valor. E aí sim, se essa sua proposta ela envolve pessoas, aí você vai passar essa sua solução para uma validação agora das pessoas envolvidas. Porque vamos aqui para um caso da otimização do sistema de transporte. Vamos supor que você está com um conjunto de dados de número de ônibus em uma linha durante um dia normal de Teresina. E, de repente, a sua intenção é otimizar essa quantidade de ônibus. E aí você vai verificar, por exemplo, nesse mesmo dia, a quantidade de pessoas que pegaram ônibus. E você vai fazer uma conta no papel, mais uma vez, ou que seja numa planilha Excel, e vai dividir aquela quantidade de pessoas ao longo do dia por quantidade de ônibus cheios, digamos assim, ou confortavelmente ocupados, que é uma conta teórica, obviamente, porque essas pessoas estão em momentos diferentes, né? Vai ter lotação e vai ter ônibus mais vago, mas você vai conseguir fazer uma medida da adequação de uma oferta e uma demanda, num caso bem particular, até para você começar a criar um sentimento do problema. E aí você, por exemplo, percebe que tem ali uma quantidade 300 vezes maior de ônibus ou de espaço de cadeiras no ônibus do que a quantidade necessária para atender a demanda. Então, essa é a primeira constatação, por exemplo, que não deixa de ser uma prototipagem que você vê espaço de otimização. E aí depois você começa a trabalhar as restrições do problema, que são os horários, e que tem maior demanda, e outros que não têm.
E aí você começa aí ampliando o seu conhecimento agora com dados, com uma espécie de uma simulação. Então, você está se convencendo do potencial de propor uma solução, que no final vai ser um modelo matemático, por exemplo, um modelo computacional, pode ser um modelo determinístico, um modelo probabilístico, mas essa primeira experiência, ela é prototipar. E aí você chega a algumas soluções com uma base de dados menor, você pode manipular, considerando dia, considerando horários, e de repente a sua proposta é fazer a alocação desses ônibus de forma dinâmica. Né? Num determinado dia são mais ônibus, no outro menos, né? Você vai fazendo uma alocação dinâmica, ou até propor o uso de ônibus com tamanhos diferentes, digamos assim, até para horários diferentes, em que você encaixaria melhor essa oferta com a demanda. Então, vamos supor que fosse essa a sua proposta. Então, cabe você testar. Se por acaso, inclusive, você não tiver os dados reais de um dia típico de Teresina, você testa um conjunto de dados que você mesmo pode gerar. Você faz a proposta de um conjunto de dados, né, de um conjunto de pessoas, e vai estressando, digamos assim, esse teu modelo, ver até onde ele falha. E aí você pode até apresentar a solução com as devidas restrições. Olha, se tiver uma demanda maior, ou se essa demanda, o desvio padrão dessa demanda ao longo dos horários for maior do que tanto, esse meu modelo, né, essa minha proposta, ela não funciona tão bem do que de outra forma. Então, veja que num exemplo como esse, eu estou aprofundando o conhecimento do problema e também colocando ele à prova da minha solução, e trazendo para a própria equipe que propôs informações úteis e esse convencimento que eu falei. Que, obviamente, na semana anterior do Workshop 1 não era possível, por questão de tempo, por questão de maturidade em cima do próprio problema que vocês estavam criando. Então, nesse momento, é possível e deve ser feito. Então, uma forma de prototipar, um pouco, que eu estou dando um exemplo aqui, um pouco distante de apenas falar de interface do usuário, que seria um próximo passo. Uma vez que você se convenceu, aí, digamos que esse produto de otimização, baseado, por exemplo, num software, ele vai ter que ser operado por alguém. Né? Então, provavelmente, um agente do setor público, da Secretaria de Transportes. E aí, o que você vai apresentar para esse agente? Né? Quais são, de repente, as informações que o agente deve imputar, digamos assim, nesse teu software, e o que ele vai ter como saída e como vai apresentar essas respostas. Né? Qual é o formato em que você vai capturar esses dados e o formato em que você vai entregar. Aí, realmente, a questão da experiência desse usuário é extremamente importante, que você tem que fazer essa entrega de acordo com a expectativa dele. Ou até em cima de uma dor ou de uma reclamação de como ele recebe hoje, que não está adequado. Então, você ajusta. E aí também é um outro protótipo, digamos assim, é o protótipo aí sim, de uma interface, o que você está entregando no final. Porque dentro lá do teu software, você está fazendo várias outras operações que você, de repente, está validando nesse protótipo. Mas para lá o usuário final, você vai fazer outras validações. Mas sempre tendo em mente que o objetivo maior é testar. Então, o protótipo ele não existe porque é interessante, é bonito fazer um protótipo. O protótipo ele só existe porque você vai precisar testar e por isso você precisa fazer um protótipo. Se alguém fizer um protótipo e não colocar em teste, não tem sentido. Certo? Então, por isso que aí os formatos que vocês vão encontrar ou propor do protótipo podem ser diversos daqueles que a gente está dando aqui exemplo, diversos daqueles que tem na literatura, porque é aquele caminho que vocês vão encontrar para se certificar das hipóteses, né, das ideias que vocês construíram no Workshop 1, certo? E também eu trago aqui uma fala no sentido de que você vai testar coisas até separadas, né? Eu até que dei um exemplo, né? Digamos aí, o motor da otimização, né? O modelo matemático da tua otimização vai ser um teste. A interface com quem vai utilizar esse software de otimização é um outro teste. Então, é um outro protótipo também, certo? Então, você vai prototipar por partes. Então, essa questão aí de quebrar também a proposta de vocês de soluções em partes é muito interessante sob o ponto de vista de quem está analisando uma solução, que é o caso de vocês.
Vocês não estão sintetizando ainda, vocês não estão construindo. Então, quebrem a proposta de vocês em partes. Né? Tem lá a interface do usuário, tem lá um cálculo que vocês têm que fazer, tem lá um outro bloco do teu sistema, que é a captura de dados, por exemplo. Essa você tem que validar. Então, você vai quebrar em blocos. Nesse sentido, na área de computação, a gente costuma chamar essa divisão de blocos de um sistema como uma arquitetura dele. Então, é interessante, é um modelo que você pode utilizar, diagrama de blocos com as interligações entre os vários blocos funcionais da sua solução, dizendo o que está passando um para o outro, né? Assim como fluxogramas. Então, são ferramentas até mais tradicionais que podem auxiliar a vocês a organizarem a forma de prototipar. Então, vocês podem utilizar mecanismos de prototipagem diferentes para cada bloco, digamos assim, da solução de vocês. Ok? Era essa complementação que eu gostaria de... Eu coloquei aqui no chat, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Daniel, João, se vocês quiserem complementar também, é um bate-papo, porque a gente tem aqui todo o tempo aberto. Só fazer pergunta. Ah, galera, pergunta sem medo de ser feliz. Eu tenho perguntas. Como eu falei, né, a forma como você vai prototipar fica livre no papel, não é para ficar bonito, mas é claro que como a gente vai fazer uma entrega aí no sábado, depois de você ter quebrado a cabeça ali, ter feito os rabiscos, talvez fosse legal, né, você usar uma ferramenta que ficasse um pouco mais organizado. Aí eu acho que vocês falaram, né, Daniel falou, o João Justo falou de algumas ferramentas. Aí eu queria que vocês apresentassem melhor, botassem aqui um link dessas ferramentas que são de uso livre, que na verdade, o foco não é a operação da ferramenta, mas que depois das equipes, né, quebrar a cabeça nesses protótipos, uma forma até de apresentar melhor. Geralmente essas ferramentas também fazem uma apresentação melhor dessa prototipagem, né, facilitam ao desenvolvimento. Eu queria que vocês, como vocês falaram muito rápido, né, o Daniel comentou, que vocês até pudessem colocar aqui no chat link ou os nomes das ferramentas que vocês mencionaram, todas elas de uso livre, né, se não me engano, acho que foi mencionado, mas acho que isso seria interessante para os participantes. Bacana. Bom, eu coloquei o link do Miro, né, eu acho que nesse momento, né, o Miro ele é multifunção, né? Você pode usar ele para fazer mapa mental, você pode usar ele para fazer prototipação. É simples, bem intuitivo, né? E o Miro, inclusive, eu venho usando ele com um cliente nosso que a gente está num processo bem nesse sentido. Claro, né, as vezes são um pouquinho diferentes, né? A gente está aí numa etapa com eles que é um pouco até mais avançado, né? Acho que aí a gente entra numa fidelidade maior, está fazendo uma questão de concepção com eles MVP. Né? Então, a gente passou por toda uma jornada também, como vocês passaram, né, para fazer esse entendimento, né, esse debruço, usou algumas outras abordagens, né, como Inception, e o Miro foi quem nos ajudou nesse sentido, né, desde essa concepção, e agora na etapa do MVP, fazer a concepção do MVP, né, porque eu consigo criar um quadro com vários outros quadros dentro, e de forma bem simples, né, ele é grátis, quando você cria uma conta, ele abre para você três words, né, 3 lows ali que você pode utilizar de maneira gratuita, e né, bastante funcionalidade, inclusive entre os times mesmo, né, vocês podem abrir uma chamada de vídeo dentro do próprio Miro, acrescentar comentários e tudo mais, então dá um nível de interação bacana, né, e de novo, ele é bem simples, bem tranquilo, e eu gosto muito, né, então como eu uso muito ele, acho que para não falar de várias ferramentas, e aí como o próprio Daniel colocou, né, e tem as outras que são mais robustas, né, como a da Adobe, né, o robustismo que eu gosto muito é da Adobe, né, o XD. Mas aí são níveis mais avançados, tem também o modelo grátis, mas eu acho que seria muito para o momento, né, o Miro, ele acaba já atendendo. Não sei, Daniel, se tem alguma outra que você acha complementar, bacana, que talvez o Miro não tenha função, fique à vontade. No meu processo, eu ainda faço muito manual, eu gosto muito de trabalhar com papel, com sketch, né, então eu nem desenho essas coisas todas, mas
A velocidade de você trabalhar com papel, pessoal, não esqueçam disso. Você está numa reunião, como o professor Ricardo Collari falou, esse teste de você estar em reunião, cara, eu vi equipes que estavam desalinhadas entre si sobre o que era a sua proposta. Eu ainda achei assim super curioso, quer dizer, é difícil, a gente tem que prototipar também para se alinhar entre nós e para você passar isso aí para a equipe de desenvolvimento, para o stakeholder, então, assim, eu ainda sou muito de papel. Quando eu for no computador, eu, como trabalho com designer, já gosto, assim, já tenho uma prática de usar software de desenho mesmo, você pode fazer. Mas eu vou destacar aqui duas ferramentas que eu vejo muita gente usando. Tem o Figma, eu vou escrever aqui os nomes no chat. O Figma, tem o Marvel, que você pode prototipar e pode fazer simulações, tá certo? Para instalar, porque essas são online, né? Para instalar, tem um que eu gosto muito que é o Pencil. Pencil tem para Windows, Linux, Mac, tem para tudo, e ele é um software de desenho que ele permite você criar essas interfaces. Ele já tem assim modelos pré-prontos, você pode pegar modelo de aplicativo da Apple, do Windows, do Linux, em comum, assim, né? Mas eu também gosto, acho muito curioso. A gente está falando aqui, pessoal, de design de interface, né? Olha só, isso é design de interface. Mas uma experiência nem sempre é feita só de interface. Então eu quero colocar aqui também que faz parte de protótipo, principalmente pensando em protótipo de baixa, você pensar em fluxogramas. O fluxograma, né? Existe um canvas muito bom que eu gosto muito, o pessoal acha chato fazer, meus alunos acham chato que só, sabe, João? Que é o mapa de jornada. Cara, o mapa de jornada do usuário, em que você tem uma sequência, isso é muito interessante. Mas assim, você pode simplificar as coisas e pensar assim, qual é o fluxo dessa minha experiência aqui? O que acontece? A pessoa faz isso, depois vem esse ator e faz aquilo. Isso também pode ser muito importante, pode ser um fator decisivo para você apresentar para quem quer que seja que a sua experiência, você tem ela ali, um roadmap do que vai acontecer. Né? Então, aí fluxograma você pode desenhar desde o Google Docs, eu tenho algumas ferramentas específicas e tal, mas realmente deixo bem aberto aí, galera. Eu complementando, acho que o Daniel colocou, pessoal, é muito importante, né, entender essa jornada, né, em que ponto vocês vão atingir as pessoas, né, e depende muito de cada solução, durante a sua jornada, né, e qual é o efeito que vocês querem causar. Isso é muito bacana. Eu também, né, até nesse trabalho que eu citei, a primeira etapa do trabalho foi desenho de jornada, né, a primeira etapa. A gente começou porque olhando, né, qualquer solução. Hoje a gente vive numa era, acho, muito rica em tecnologias, né, a gente sabe, questão de hardware, software, né, a gente tem uma evolução gigante na possibilidade de tecnologias, mas no fim, entendam, sempre vai ser ofertado para alguém, pessoa, né, independente da tecnologia que está por trás. Então, entendam essas pessoas, bem como a gente falou lá no começo, né, lembra lá do shopper, o usuário, né, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né, para, de novo, a gente ser assertivo, né, e aí uma brincadeira de palavras que eu faço, né, é a gente criar um produto para o cliente, não um cliente para o produto, né, e aí existem N exemplos no mercado, né, de produtos que não prosperaram exatamente por essa visão. Quando foi criado, né, nossa, o que eu tenho aqui é genial, é fantástico, eu esqueci de conversar com as pessoas, né, na minha validação, que é o momento posterior que eles vão fazer, as perguntas que eu fiz não foram as corretas, ou perguntei talvez de uma forma muito subjetiva, que a hora que eu fui para o mercado quebrei a cara. Né? Tem vários produtos assim que a gente tem exemplos, né, inclusive de grandes investimentos que foram perdidos por isso. Né? Então, você teria esse cuidado já no começo, né, com o protótipo ali, né, uma de baixa fidelidade, que o próprio Daniel comentou, né, talvez, eu gosto muito, que eu falei para vocês, eu gosto muito de storyboard. A storyboard é o quê? Você pegar várias folhas de sulfite e contar uma história, né, você conta uma história e faz uma simulação. Ajuda muito, porque a pessoa consegue enxergar, né, quem daqui nunca ouviu uma história na vida, seja, né, quando era criança, adulto, lendo livros, né, então, tá mais fácil porque tá mais comum, tá no cotidiano, e para vocês conseguirem conceber, fica mais simples também, né, porque aqui a gente sugeriu ferramentas, sim,
mas talvez não tenha familiaridade, isso já é uma barreira. A questão que o Daniel colocou, né, talvez os times não estarem bem alinhados. Então, quando a gente vai fazer a concepção em conjunto, isso ajuda para todo mundo estar na mesma linha, na mesma régua, né? Porque o momento posterior, que é muito importante, você tem que estar extremamente alinhado, né? Senão, as respostas que vocês vão ter vão ser diferentes, porque as perguntas são diferentes, a visão de produto é totalmente diferente, né? E isso pode prejudicar muito vocês nessa evolução. Então, esses cuidados, né, são detalhes, mas, né, a máxima que os detalhes fazem diferença é muito importante nesse momento. Tá? Sem se apegar, como a gente falou, detalhamento, aprofundar e tudo mais, né? A gente está fazendo algo mais abrangente agora. Então, são alguns cuidados que eu acho importante, né, vocês terem, e lembrar que as pessoas estão sempre no centro, independente de tecnologia, solução, né, se é uma tecnologia, enfim, as pessoas estão no centro, tá? Isso não vai mudar. Independente da tecnologia que vier e tudo mais, isso não muda, né? Eu sou favorável nesse sentido, né? Tem dilemas, eu vi uma palestra muito bacana, né, que teve uma discussão entre Elon Musk e o Jack Ma, da Alibaba, né, um defendendo IA, superando os humanos, o outro não. Eu acho que não ainda, né, mas posso estar muito errado, é uma posição minha. Eu acho que as pessoas continuam no centro e tudo que a gente produz, mesmo que tenha uma interface tecnológica, robótica, vai ser para alguém, vai ser porque tem um humano que vai consumir aquilo, tá? Então, acho que são detalhes que fazem a diferença e é importante vocês terem essa visão. Complementando, João, tá, tem uma pandemia aí para nos mostrar o quanto ainda estamos no centro, né? Pode haver o maior debate, mas sem as pessoas sendo, não podendo, né, exercer as suas plenas atividades, as suas capacidades, a gente vê o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, esse é um momento que a gente pode dizer, bom, olha aqui, como prova, a gente tem que pensar antes de mais nada em soluções para como a nossa vida vai ser melhor, né? Exato. E aí, até sendo extremista, né, a gente pensando num cenário de que todas as pessoas desaparecessem da Terra, né, o que ia acontecer com a tecnologia? Ela ia desaparecer também, no momento ela ia colapsar. Né? A única coisa que ia continuar é a natureza, que a natureza tem uma sabedoria gigante que a gente está longe de entender ela profundamente, né? Então, são comparações importantes, que às vezes, né, nos abrem os olhos para a gente conseguir ser assertivo, a gente conseguir olhar para, de fato, a gente tem que olhar, porque o importante agora para vocês, pessoal, é foco, né? Eu acho que é isso, tá? Quando a gente está falando já de uma prototipação, seja de baixa, de alta fidelidade, o importante é o foco, né? Vocês terem clareza sobre o que vocês vão construir, mesmo que minimamente, né, mesmo que um modelo mais simples, para fazer essas conversas, fazer essas interações e conseguirem perpetuar, entender o modelo e dar o próximo passo, né? Eu acho que é o mais importante nessa jornada de vocês. Legal. Perguntas, pessoal, a gente já está usando a plataforma do para facilitar a interação com vocês. Eles são mais falantes eles estão trabalhando muito. Estão introvertidos hoje. Ou ao final do dia, todo mundo cansado, com intenso trabalho. Eu estou achando que eles estão muito focados, assim. Ou então a gente deixou tudo bem claro, né? Das duas, uma, né? Vamos ver. Em 3 dias a gente te fala a resposta, João. Bacana. Eu tenho aqui alguns exemplos até de experiências de equipes de outros desafios, né, que elaboraram alguns protótipos interessantes. Talvez seja interessante eu passar para vocês para exemplificar. Mas como o nosso caso, né, as soluções são soluções digitais, isso nada mais é do que vai se conformar aí num programa de computador, né? É algo que você vai automatizar. Basicamente isso. Nós vamos a solução de um modo geral que vocês estão propondo é uma forma de automatizar um grande volume de dados para dar uma operação, para dar um resultado. Então, um caminho, né, da prototipagem é você simular o que o computador vai fazer, né, de forma mais simples. Então, você vai fazer o passo a passo do computador, aí no papel, da forma que você quiser, né, entrou um determinado dado, obviamente que esse dado vai ser um volume bem reduzido, pode ser um número específico que você vai fazer uma manipulação, uma operação, vai entregar um outro dado de saída, vai checar alguma coisa. Então, vocês devem primeiro ter a modelagem, digamos assim, desse fluxo, o fluxo da informação, né? Todas as soluções aqui envolvem manipulação de dados, são informação. Então, de repente, você fazer um fluxo dessa informação, aí o João Justus trouxe aí a ideia do Miro
que no Miro você pode fazer fluxograma, isso é interessante, você vai fazer um fluxo de informação, e você vai fazendo isso manualmente, você vai operando o que o programa, né, a tua solução vai fazer de forma mais rápida, com a maior quantidade de dados e com maior precisão, mas você tem que saber fazer isso com um volume pequeno para mostrar que tem algum resultado, para mostrar que você sabe fazer. Aí o exemplo que eu trago é bem interessante, era um hackathon, e a proposta da equipe era entregar para ciclistas rotas que fossem rotas de passeio, rotas dentro da área urbana de passeio, né, rotas aprazíveis, né, que fossem mais bucólicas ali, que tivesse sombra, tivesse árvore, tivesse algo para ver. Diferente, por exemplo, de rotas que, se você pedir rota no Google Maps, ele vai buscar uma rota a mais curta, né? Ele vai buscar aquela que não tem engarrafamento, então o objetivo é outro, era uma eficiência de chegar do ponto A ao ponto B. E nesse caso eles estavam trazendo aqueles ciclistas que não estavam usando ali a bicicleta para transporte, mas sim para o lazer, então eles estavam querendo propor isso. Uma ideia interessante. E como é que eles vão testar isso? Obviamente eles têm que acessar o público-alvo deles, um ciclista que estariam fazendo um passeio. Então, eles fizeram o seguinte, na proximidade de onde estava acontecendo o hackathon, eles fizeram uma análise pelo Google Maps e pelo conhecimento que eles têm da região, de uma rota, por exemplo, daquele ponto onde se estava, a, por exemplo, um shopping ali a 10 quadras. E identificaram, né, visualmente, visitaram, eu acho que essa rota é legal. Geralmente são ruas paralelas, não são ruas principais, que vão trazer esse ar um pouco mais do passeio. E eles traçaram, por exemplo, uma rota, imprimiram um mapa e traçaram uma rota de canetinha do ponto onde ele estava até o shopping, que seria o caminho que seria o mais agradável. Pronto, eles estão fazendo isso. Obviamente que o aplicativo que eles estão querendo lançar iria fazer isso para qualquer ponto A ou B, em qualquer circunstância, né? Faria essa automatização de forma mais rápida e mais ampla. E aí eles foram para a esquina, que era o ponto A, já determinado, previamente modelado, e pararam ciclistas e perguntava primeiro, obviamente, validar se esse ciclista era público-alvo. Você está andando aqui de bicicleta, você está indo para o trabalho ou você está passeando? Daniel, está tocando o teu celular. Perdão. Então, certificava se era público-alvo, né? Se ele estava fazendo um passeio de bicicleta ou se ele estava querendo chegar de forma mais rápida do ponto A ao ponto B, se era por trabalho. Então, uma vez que definido que aquela pessoa que foi abordada, ela tinha interesse de realmente fazer um passeio, então eles pediam assim, você teria interesse de uma dica de ir até onde você está indo no shopping, de um caminho um pouco mais agradável, por exemplo. E nesse caso, né, esse hackathon tinha uma intenção de business, né, de negócio, e realmente eles queriam desenvolver esse aplicativo para vender. Então, tinha que também validar, né, o custo, né, o valor que esse cliente daria para essa solução. E perguntou, você pagaria R$1 para eu te dar uma rota daqui para o shopping, que é bem mais agradável do que você está fazendo nessa ciclovia, numa avenida principal? E aí ele testava outra coisa, né? Ele testava o valor, né, associado a um preço que foi estipulado, se realmente o público-alvo pagaria esse valor. E aí o camarada pagava, dava R$1 e eles entregavam uma cópia desse mapa que ia do ponto A ao ponto B. Então vejam que não tem uma linha de código nisso, e com essa estratégia eles validaram, primeiro, preço, validaram a receptividade de um usuário, claro que não basta um, né? Então ele pega ali um volume de pessoas ali, 10, 20, e até se ele pega 20, né? Numa tarde de sábado, pegou 20, e de repente ele chega na conclusão que dos 20, 5 não quiseram pagar, e 15 pagaram. E os 5 também vão dizer por que não pagaram, né? Vão dizer não pagou porque acha que está caro, por exemplo, então já é um feedback com relação a isso. Então, isso é um protótipo. Isso é validar a ideia de um protótipo. Aquele mapa impresso, fixo, né, diferente do que seria o aplicativo, teria toda a mobilidade que o aplicativo dá, georreferenciado, né, de mudar rotas, né, mas ele é um protótipo na concepção da palavra, e está muito dentro do que a gente também está imaginando aqui.
Então, rotas de ônibus, estamos falando a mesma coisa, certo? Então, eu gosto de trazer esse exemplo, foi um exemplo, na verdade, essa estratégia de modelagem foi da equipe, eu estava apenas mentorando esse hackathon, e eu achei muito interessante essa proposta. Então, veja que às vezes é bem simples, mas é bem pé no chão, e dá resultado. Eu queria só trazer esse exemplo para vocês, certo? Gente, o pessoal tá em silêncio aqui. Alguns de vocês comentaram assim que não tem, ah, não, minha dúvida pode ser boba ou coisa desse tipo. Não, isso. Vocês não querem ganhar esse negócio? Bora. Um monte de gente, quando foi no Discord, perguntou um monte de coisa. Cadê essas... Eu costumo dizer que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar o óbvio, né? E tudo isso que vocês estão trazendo, esses exemplos, assim, são de, muitas vezes, a forma, né? Assim que o Ricardo colocou, a questão de validar, né, de prototipar, ela não precisa ser, ela pode ser muito simples, né? Basta você ser criativo. Quer dizer, basta não é tão fácil assim ser criativo, mas a gente está trabalhando com um grupo de pessoas certamente muito criativas aqui. Uma pergunta. Indira fez uma pergunta aqui. Tem algum site online que seja em português para prototipagem? Eita, João. Português. Que bom. Tem alguns que são em inglês, mas você pode mudar, né? Não sei se... Sim. O Miro, ele não permite... Vocês têm a opção de mudar o idioma. Deixa eu lembrar. Pergunta boa essa. Bacana. Eu não lembro agora, né, tem uma ferramenta do próprio Google também, né, o Jamboard, só que eu não lembro se ele é em português, né, geralmente o Google, ele tenta, né, vou tentar entrar aqui que eu tenho os Jams, eu vou para dar uma olhada, né, não é que eu não lembro, vou abrir ele aqui. O Jamboard, né, o Jamboard da Google, ele é em português. Vou colocar até o link para vocês. Ele também, né, dá para fazer esse trabalho, vocês conseguem tranquilamente, né, usar ele para fazer esse trabalho muito similar ao Miro, né, acho que depende muito, mas, de novo, né, como a gente está pensando em algo simples, de baixa fidelidade, Jamboard é bem bacana, e como assim, né, a maioria das pessoas está familiarizada já com interface mais do próprio Google, eles procuram sempre manter um padrão, então fica até mais fácil para utilizar. Né? Acho que a provocação foi boa, que a gente lembrou do Jamboard, aí pode ser um caminho bacana para vocês. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Ainda tem a vantagem que o Jamboard, ele permite a colaboração, né, com todas as ferramentas do Google. Acho que foi muito boa aí a pergunta, forçou aí a gente evoluir. Que muita gente fica presa na ferramenta de mercado, ou, né, como a gente lida com um pouco de mais complexidade, mas foi bacana, fez lembrar dele. Eu estava esquecido, mas foi lembrado. Agora, mais uma vez, essas ferramentas elas ajudam, né, a apresentação do teu modelo, né, digamos assim, para ficar bonitinho, como eu falei, é legal. Mas o mais importante é o que você vai colocar dentro dessas caixinhas. Então, continua valendo aí, fazer o negócio antes do papel, e aí para entregar você usa essa ferramenta. Mas para, talvez, uma discussão inicial, como eu disse, e o Daniel também enfatizou, faz no papel, rabisca no papel aí, e depois, como diz o outro, passar limpo lá no Jamboard para ficar bonitinho só. Só tem uma dica aqui, professor, boa tarde para vocês aí que estão chegando aí, eu estou chegando agora, tem os sites Google também, para quem quer fazer uma landing page, para dar uma criada, né, para tentar fazer um protótipo, né, ele também tem uma ferramenta gratuita lá que você faz aquela página, né, testa a página, né, com alguns recursos, né, que ela tem, também bem interessante. O Carlos mandou uma pergunta também bem interessante ali no chat.
é o que devo levar em consideração em primeiro lugar, né? O design da interface e a experiência do usuário. O design de interface é consequência da experiência do usuário, né? Então, se você começar pelo design, talvez você, né, vai então, assim, comece pela experiência, né? De novo, pessoa no centro. O design é a consequência, né? Ele é um passo à frente, mas tente olhar para a questão da experiência, né? Você está olhando um passo atrás, porque quando você vai conceber o design, né? Tá simples, tá fácil. É por isso que, né, o processo que estão participando começa pela empatia, porque você consegue entender as pessoas, conectar com elas, né? Claro, é simples, nem um pouco, né? Nem um pouco, mas você consegue ter percepções para fazer essa concepção, né? Então você faz baseado na informação deles, não em achismos, né? É a diferença entre algo, de novo, né? Que eu falei ali, a gente criar um produto para o cliente e o cliente para o produto, né? Se eu começar pelo design de interface, eu estou criando muito possivelmente, né, um cliente para o produto. Eu vou forçar aquilo ali, olha, é bom, é bacana, mas o cliente não entende, né? Ele não interage. Vou dar exemplo aqui, não concreto, mas quantas vezes talvez vocês já não foram usar, seja um site, uma plataforma, alguma coisa, você se sente perdido, né? Não tem um tutorial explicando, o design não está bacana, você não entende, né? Você não sabe nem como usar. Geralmente, né, não apontando dedos, mas eu tenho muita dificuldade frente com sites de algumas coisas governamentais, né? Você entra lá, você fica perdido, porque você não sabe para onde que você vai, é muito... Por quê? Não tem essa questão da experiência do usuário, talvez, né? Eles esqueceram essa parte e foram direto para o design. Ou fizeram a concepção design baseado, né, na conversa entre as pessoas que iam conceber a solução, mas não incluindo, né, o usuário, o tal do, né, Human Centered Design, né, o humano no centro da concepção disso. Perfeito. A pergunta foi muito bacana. Pô. Só lembrando vocês, né, que a Nath já mandou no grupo do WhatsApp a frequência para que vocês assinem lá, coloquem o nomezinho de quem está participando aqui do fechamento. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para mandar? A gente já ainda tem 7 minutinhos aqui. Algum comentário, alguma pergunta? Sinceramente, acho que neste momento assim, do desafio está todo mundo muito focado já. Foi uma semana, está sendo uma semana, né, com muita demanda de mentoria. E eu acho que também essas falas que a gente faz aqui, esse debate, ele já tem muita coisa já falada, né, já explicada pelos mentores, então reforça ainda mais as questões. Eu lembro que ontem o pessoal estava com bastante dúvida sobre prototipagem, mas eu acredito que ao longo do dia, com as mentorias, já várias dúvidas foram esclarecidas, e hoje, sem dúvida, com esse bate-papo aqui com vocês, mais ainda. Ricardo, você tem algum último comentário aí para fazer? Bem, a gente está fechando etapas, né? A gente fez em blocos esse workshop 2, então nós temos esse primeiro bloco de prototipagem. Nós vamos entrar amanhã, tem ainda em prototipagem, mas nós vamos focar mais a questão das interfaces e a questão da experiência do usuário, e depois de amanhã nós vamos para a pitch, né? Eu acho que é essa a sequência. E eles estão associados, de certa forma, aos entregáveis no final do workshop. E eu só peço para vocês não acabar acumulando, né, essas tarefas. Então, mais uma vez, amanhã ainda vai ter trabalho em cima de prototipagem, sobretudo das interfaces, e como você vai validar, né, em cima de algumas formas de testar essa experiência do usuário. Então, hoje, o que eu recomendo, né, é que vocês façam um protótipo do núcleo, né, do core do negócio de vocês, das partes mais funcionais, digamos assim, essas questões, mais uma vez que eu falei, quais são os dados de entrada, quais são os dados de saída, e o que essa tua caixinha, que depois vai se transformar em um módulo de um programa, está fazendo, ou as várias caixinhas desse teu sistema estão
conectadas. Então, digamos que você esteja com isso hoje, né, se você tiver hoje ao final do dia ou até amanhã de manhã, com essa visão do projeto de vocês, seria importante, porque amanhã a gente vai dar esse outro passo, né, indo mais um pouco, digamos assim, para a parte externa dessa solução, as interfaces, e já procurando testar. Então, se vocês não fizerem a concepção ainda, né, do core, né, do núcleo da proposta de vocês, vocês não vão poder testar amanhã, né, vocês vão ter que evoluir nessa construção ainda. É natural, pessoal, que vocês ainda estejam construindo, a gente sabe disso. Eu mesmo enfatizei nos primeiros dias. Algumas equipes podem estar mudando a ideia original, não tem problema, é isso mesmo. Então, a construção está sendo dada nesse momento também, né? O que a minha solução vai entregar e como ela vai fazer isso, é o momento de se discutir. Aí eu só peço para vocês avançarem para poder aproveitar a sequência que a gente preparou. Tem uma pergunta aqui da Sabrina. Opa, estava falando aqui. Sabrina, ela diz assim, então, de maneira resumida, podemos entregar uma parte da interface pronta, em baixa fidelidade, e levando em consideração o que pode agregar mais valor. E o mapa de jornada? O mapa de jornada, ele não está como entregável, certo? Mas ele é uma ferramenta que o João Justo apresentou, que foi muito interessante. Ele amplia o conhecimento, né, da aplicação da solução de vocês. Então, são ferramentas complementares. Quando você está falando de entregar, a minha preocupação aqui, o que vocês vão entregar, o Milton até vai reforçar isso amanhã também, vocês vão entregar, na verdade, digamos assim, são dois entregáveis. Um entregável é o pitch, já conhecido de vocês, que vai ser um pouco mais longo, até 7 minutos, em que vocês vão apresentar a solução e vai ser dada a orientação do conteúdo desse pitch, que é um conteúdo diferente do pitch da ideia, ok? Então, tem um pitch. E vocês vão entregar, seria uma versão estendida, digamos assim, do Project Model Canvas. O Canvas é um quadro resumido, e o que vocês vão fazer uma entrega em PDF, é um documento, que inclusive vocês terão mais espaço, né, para colocar todos esses modelos, essas validações, né, vai poder ser mais extenso do que o pitch, que é muito curto, mais objetivo. É um documento em PDF que vai seguir a sequência dos elementos do Project Canvas, que foi hoje explanado para vocês. Então, esses são os dois entregáveis. Então, o mapa da jornada, ele não é um entregável, mas ele pode estar dentro de um desses, né, que foi a forma que vocês acham que é a melhor de apresentar, ou até foi usado internamente pela equipe para obter mais informações sobre a proposta, certo? Então, deixar bem claro isso. E o protótipo, né, o que a gente está falando de protótipo, ele está dentro desses entregáveis, no sentido, mais uma vez, o objetivo do protótipo é que vocês testem e aquilo que vocês vão colocar lá no Project Canvas seja algo que seja factível, viável, né, porque foi testado. E, obviamente, que você vai poder trazer evidências disso, no pitch, por exemplo, vai trazer evidências dos testes que vocês fizeram, dos protótipos que vocês fizeram, vai ilustrar, né? Alguns de vocês até na própria ideia já trouxeram ilustrações de interface de telas de aplicativos. Olha, a minha ideia é que o aplicativo já fez a carinha lá do aplicativo do que teria dentro. É uma forma de apresentar melhor para a gente compreender melhor a proposta, certo? Então, são ferramentas que vão estar, né, digamos assim, de certa forma embutida, mas entregável são esses dois. O pitch e a versão estendida em documento do Project Model, dos elementos que compõem o Project Model Canvas. Será que eu esclareci, Sabrina? A pergunta foi importante. Sabrina colocou aqui, entendi. Tá. Obrigada. Ótimo. Bom, gente, eu gostaria de passar, então, a palavra para o João, para o Daniel, para também fazer a sua fala final, e a gente encerrar e todo mundo correr para o Discord, que agora tem um checkpoint que a gente sempre faz às 18 horas. João, palavra sua.
Agradeço a oportunidade, né? Acho que muito bacana poder compartilhar, né? Fazer essa troca. Agradeço aí por estar junto, né, com o Daniel, com o Ricardo nesse momento. Acho que foi muito rico, né? Espero ter colaborado, atendido as expectativas. E desejo sorte pessoal, né? De fato, agora o que faz a diferença é o mão na massa, né? Então, vão para cima, trabalhem bastante, né? Tá bem claro aí os entregáveis, né? Acho que vocês colocarem até um esforço, né? Nesse momento, não desprender muita energia, porque de fato o tempo é curto. Como a gente brinca, né? Aqui o time box é fixo e o choro é livre, então não adianta, né? Vocês têm um prazo a ser cumprido, isso é muito importante. Mas, né? Desejo muita sorte para vocês, afinal as soluções de vocês, né? Tem um foco em impacto, né? E eu acho que vai ser muito bacana. Tomara que, né, a banca, ao final, tenha uma dor de cabeça gigante para escolher a melhor, porque vão ser várias, né, ótimas opções. E boa sorte. Parabéns pelo evento também. Muito obrigado. João, super obrigada pela sua participação. Foi fantástico. Obrigada. Daniel. Bom, já tinha falado com a turma, fico muito feliz aí de poder também apoiar, auxiliar, falar um pouco aí de prototipagem, que é uma coisa que eu adoro. Estava aqui conversando com vocês e prototipando uns projetos meus aqui. Então, mão na massa, pessoal. Ponham as coisas a teste, né? Assim, protótipo, como o professor Ricardo Colasso falou, como o João falou e tal, isso é para você pôr a teste as suas ideias. Muitas vezes a gente fica assim meio acanhado, a gente tem medo da reação, você tem ciúme da sua ideia, você fica, né, segurando isso aí, mas ponha à prova, porque essa interação é que vai deixar o projeto rico e a galera que vai julgar vai ver isso. Então não esqueçam disso. Eu já combinei com uma turma aí que eu vou dar uma passada amanhã no Discord de novo. Vamos ver aí se eu consigo falar com mais equipes. E bom trabalho para todos. Vamos à obra. Obrigada, Daniel. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pela parceria aqui nesse desafio. Professor Ricardo, só quer dar as suas considerações finais? Não, para mim tá ok. O pessoal precisa trabalhar. Galera, então, mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. Corram para o Discord, que é lá que a vida está acontecendo. Vamos para o checkpoint e é isso, mão na massa. Assim como o João falou, eu não tenho dúvida que os jurados vão ter um trabalho muito grande, uma super dor de cabeça para escolher aí quais são as ideias finalistas, porque a gente vai ter ótimas ideias. Obrigada, gente. Bom trabalho e nos vemos amanhã no webinar às 9 da manhã. Tchau. Obrigada, bom trabalho. Tchau.